Olá pessoal, e hoje dia 28 de junho nós temos mais um culto online da Igreja Lugar Forte Pedreira. E temos uma palavra super especial do pastor Harry. E como sempre eu lembro vocês, nós temos uma página no Facebook, onde você pode acessar, acompanhar e curtir todos os nossos posts, cultos online e o Edifica. Assista um trecho aí. A gente vê Jesus dizer o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não da forma que o mundo dá. Só através dessa passagem a gente já entende o seguinte: é garantido que Jesus nos deixa a paz. A paz está garantida, é Jesus quem está falando. Que Ele nos dá a paz dele. A minha paz vos dou. Ou seja, a paz que Ele mesmo experimenta, a paz que Ele experimentou aqui como um ser humano também, é essa paz que Ele nos dá. E você pode ser um instrumento de Deus, enviando e compartilhando estes vídeos para os seus amigos, para os seus familiares. Não perca essa oportunidade. E agora vamos louvar e adorar a Deus. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, das alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, das alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado. Que eu piso, és mais real que o ar que eu respiro. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim,
és a minha realidade, és a minha realidade, és a minha realidade. Eu pertenço a ti, Abba. Eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade, és a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Paz do Senhor, querida igreja, como você está? Tudo bem com você? Você deve estar falando assim, por que o Harry está de máscara? Bom, em primeiro lugar eu vou tirar porque vírus não se transmite via internet. Só outro tipo de vírus. Queridos, é bem interessante porque toda a ciência diz que assim, você não pode pegar uma doença transmitida por vírus 2 vezes. Só que o coronavírus, ele é muito novo e as pessoas ainda estão pesquisando muito sobre ele. O que acontece? Segunda-feira passada, eu comecei a sentir sintomas novamente de coronavírus, né, da Covid-19. Eu fui ao hospital, fiz uma batelada de testes e os médicos acham que eu estou com Covid novamente. Daí eu tenho que ficar aqui em casa mais 14 dias aguardando os exames, enfim, e até a liberação dos médicos. Mas eu saúdo você com a graça e a paz do Senhor. Eu queria convidar você para fazer uma oração comigo. Amém? Senhor Jesus, agora nesses momentos que nós vamos estar conversando, eu e meus irmãos, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que tu venhas com teu poder e que tu venhas, Senhor, com a tua unção. Fala conosco, Senhor. Fala o nosso coração. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, consagramos esse tempo a ti. Pai, vem e fala conosco, em nome de Jesus. Queridos, acontecendo isso comigo, né, uma reinfecção do coronavírus,
eu comecei a pensar, questionar muitas coisas. A gente tem esse direito, Deus quer falar conosco. E eu entendo que assim, a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, todas as coisas, absolutamente todas as coisas, contribuem para o bem daqueles que creem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está lá em Romanos 8, 28. E enquanto eu estava meditando, Deus ele me trouxe também a figura da reinfecção. E eu quero hoje compartilhar isso com você. Vai ser uma palavra rápida, curta, certeira. Mas eu quero que você abra seu coração. Porque muito mais, mas muito mais do que eu posso dizer, o Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo ele quer alimentar a sua vida. Amém? Queridos, veja só. Todo mundo, todos, absolutamente todos, sofrem de uma doença muito, muito, muito mortal. Depois o nosso editor ele vai conseguir colocar as mesmas imagens que eu estou vendo aqui, ele vai colocar para vocês aí. Mas todos nós sofremos de uma doença mortal. E essa doença mortal é o pecado. Ali em Romanos 3:23 está dizendo assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja só, todos. Isso significa que eu pequei, você pecou, a pessoa mais bondosa desse mundo pecou e está destituído da glória de Deus. Quer dizer, não somos dignos, nós não temos a condição de estarmos na presença de Deus. Todos pecaram. E aqui nós não estamos falando de quantidade de pecado. É importante que você entenda, querido, que a lei que Deus deixou, os 10 mandamentos, tudo, é como se fosse uma corrente. Não interessa, você está lá no último elo. Não interessa que elo você quebre, você vai cair. Uma vez que você quebra um mandamento, você já está destituído da glória de Deus. Você já não merece mais ter a salvação. E o que acontece, querido? Então, é exatamente isso que Romanos 3:23 fala. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para completar, ainda Romanos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, não existe como. Aquele que pecar, ele vai morrer. E será que Deus está falando da morte eterna? A morte é simplesmente do corpo? Ou ele está falando da morte eterna? Mas veja só, ao mesmo tempo que Deus adverte a gente, ele dá uma receita. Presta atenção. Porque o salário do pecado é a morte, mas dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Então, ele já fala aqui que Jesus Cristo é a vida eterna que Deus quer dar para o homem. Beleza? O que acontece? E eu ainda só estou fazendo a introdução da pregação. A Bíblia também diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Isso está lá em Ezequiel 18:20. Tá? A alma que pecar, essa morrerá. Como era feito, então, naquele tempo, antes de Jesus para alcançar o perdão? Uma ovelha pura, sem manchas, sem rugas, uma ovelha extremamente perfeita. A Bíblia fala assim, um macho de 1 ano de idade, perfeito, não podia ter uma mancha nele, ele teria que ser aquele animal perfeito, ele teria que ser sacrificado pelo teu pecado, pelo meu pecado. E o pecado, querido, ele é assim, o pecado ele precisa ser pago, todo pecado ele precisa ser pago. E como se paga? Na época, Deus orientou as pessoas a pegarem uma ovelha
para matar pelo pecado. Só que isso é assim, querido. É alguma coisa bastante profunda da gente conversar rapidamente. Mas o que eu quero falar? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O que significa isso? Teria que ter um derramamento de sangue para que o meu pecado fosse perdoado. Sabe o que é maravilhoso? Um dia, Jesus Cristo pagou o preço do meu pecado. Né? Um dia, Jesus Cristo foi pendurado no madeiro, pagando o preço do meu pecado, do seu pecado também. Né? O que acontece? Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, recebe o pagamento do meu pecado. Olha o que está escrito lá em Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Jesus se tornou pecado por mim. Ele comprou o meu pecado na cruz. Até aí, eu e você já sabíamos, né, que a salvação vem por Jesus Cristo. Isso nós já temos conversado há muito tempo, né? Só que o assunto hoje é reinfecção, né? Como eu comecei aqui o vídeo com a máscara de proteção, eu quero falar hoje da reinfecção do pecado. Durante a nossa vida, nós muitas vezes temos a seguinte situação: nós nos convertemos, aceitamos Jesus Cristo, nosso coração fica cheio daquele sentimento maravilhoso da graça, e de repente, quando nós vamos esfriando, a coisa vai tomando uma forma, aquilo vai se tornando comum na nossa vida e nós pecamos. E quando a gente peca a primeira vez, existe um peso na nossa consciência, uma dor na nossa alma. Nós vamos lá, pedimos perdão para Deus e Deus perdoa. Mas somos homens, somos carne. As pessoas costumam falar: a carne é fraca, né? Texto fora do contexto, não tem nada a ver com isso. Mas só para contextualizar para você, aí a carne é fraca, e vai lá e peca novamente. E o pecado, ele vai se tornando algo normal na nossa vida. Nós vamos nos acostumando com o pecado, nós vamos nos divertindo com o pecado. Eu costumo falar que existem alguns pecados que são pecados de estimação, que você larga tudo, menos aquele pecado de estimação, né? E daí você fica fazendo todo um charminho com o pecado. E na verdade, o que você está sendo é reinfectado pelo pecado. Você está sendo reinfectado pelas coisas do mundo. Tá, mais ou menos é o que está escrito ali em 2 Pedro 2:20. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados, e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Veja só, alguns de nós escapamos de pecados terríveis, né? Vamos citar alguns pecados: prostituição, roubo, ira, contenda, né? Coisas que são os frutos da carne, onde nós novamente caímos nisso. Nós esquecemos a graça que o Senhor nos deu e caímos novamente na contaminação do mundo. A figura que me veio à mente quando eu estava lendo esse versículo era uma porca, um porco que deram um banho nele, mas ele volta para a lama. E olha que interessante que na própria 2 Pedro diz, logo abaixo, 2 Pedro 2:22, confirma-se neles o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama.
Veja que coisa. Se nós fomos limpos em Jesus Cristo, porque hoje nós caímos novamente. Nós fomos reinfectados pelo vírus do pecado. E o pecado mata. O pecado, ele vai matar você. E a morte que o pecado traz, diferente do coronavírus, é a morte eterna. Querido, que você possa entender uma coisa. Existe só e apenas só um caminho. Você pode viver em boas obras, não vai adiantar nada. Você pode fazer todas as coisas de bom, não vai adiantar nada. Só existe um caminho, o caminho que Deus estabeleceu para que haja novamente uma comunhão entre você e Deus. E disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só tem um meio de você ser salvo. Esse meio é Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu por mim. Jesus Cristo que morreu por você. Jesus Cristo que, quando Ele morreu, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Talvez hoje você se encontre exatamente nesse ponto de se sentir reinfectado pelo pecado. Tá longe de Deus, longe da graça do Senhor, né? Talvez hoje você esteja se sentindo como a porca que foi lavada e voltou para a lama, né? E talvez o teu coração esteja cheio de lama. Se fosse alguma coisa eterna, essa situação seria muito ruim. Mas Deus deixou uma cura para a gente. Deus, Ele deixou alguma coisa. E eu quero que você preste muita atenção, porque eu já estou terminando. Hoje a palavra é extremamente rápida, mas eu quero que você preste atenção. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha a cura que Deus proporcionou para você. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 7 até 9. Querido, você pecou? Eu também peco. Mas quando eu chego diante de Deus e confesso o meu pecado, quando eu abro meu coração e exponho a sujeira para Deus, quando eu exponho a sujeira do meu coração para Jesus Cristo e falo: Jesus, eu pequei. E eu aprendi uma coisa com o pastor Júnior alguns anos atrás. Pecado tem nome, pecado tem sobrenome. Pecado não é iogurte que tem data de validade. Não, o pecado que eu faço hoje, daqui a 10 anos ele está válido. Então quando eu confesso com a boca: Senhor, eu prostituí. Senhor, eu roubei. Senhor, eu desejei a mulher do próximo, o marido do próximo. Senhor, eu pequei. Quando eu confesso isso com meus lábios, quando eu permito que Deus fale, ministre o perdão para mim, quando eu confesso, eu sou perdoado. Entenda, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus é a cura, querido. Jesus é a cura de todos os teus males. Se precisa de alguma coisa, Jesus em primeiro lugar. Jesus é tudo, Ele é tudo em nós. Ele é tudo em mim, Ele é tudo em você. E Cristo em nós, a esperança da glória. Se nós entendermos isso, nós vamos estar crescendo na fé. Querido, talvez você até me pergunte agora: mas Harry, eu não consigo me arrepender do pecado porque eu gosto do pecado. Querido, você tem que começar a entender uma coisa: que o pecado não agride a mim. O pecado pode até não agredir meu irmão, mas o pecado agride a Deus. O pecado agredindo a Deus,
ele agride o nosso Criador, o nosso Senhor, aquele que nos ama. Permita que o Santo Espírito de Deus venha sobre você e que você tenha uma metanoia, uma mudança de mente. Eu tenho falado muito de mudança de mente. Mude a sua mente. Mude a maneira de você enxergar. Peça, Senhor, eu preciso ter mais ideias mudadas. Eu preciso ter meu coração mudado. Eu preciso ter minhas atitudes mudadas. Então, Senhor Jesus, vem, muda o meu coração. Uma oração assim, querido, faça até que seus conceitos sejam moldados. E você já seja, na informática a gente fala reformatado, mas que você possa reformatar o teu coração. Que você possa permitir que Deus traga cura através de Jesus Cristo do maior dos males que temos, que é o pecado. E querido, sozinho você não vai conseguir. Confesse teus pecados a Deus. Confesse. Talvez você tenha necessidade de falar isso para uma pessoa. Nós, os pastores, temos um compromisso de levarmos a palavra de Deus para você. Se você quiser, procure-nos. Conte. Tá? Mas não é o fato de contar para mim ou para um outro pastor que vai te perdoar. Não, quem perdoa é Jesus. Mas às vezes nós necessitamos verbalizar o que nós não conseguimos. Então, querido, estamos à sua disposição. Quer falar com a gente? Venha, fale. Eu sempre deixo o meu telefone, meu WhatsApp, tá? Eu estou à sua disposição para que você fale conosco. Lembre-se, querido, não é, você pode confessar sozinho lá no seu quarto para Deus. Você não precisa de intercessores, porque Jesus é o grande intercessor entre eu e Deus. É Ele que intercede por mim. O que eu estou falando, se você sentir uma necessidade, e algumas pessoas sentem, pode nos procurar. Querido, lembre-se, Jesus Cristo é a cura para os nossos males. Eu quero orar com você e quero te abençoar, em nome de Jesus. Senhor Jesus, essa palavra foi rápida, curta, Pai, mas eu sei que aquilo que está no teu coração para ser ministrado hoje, Senhor, para o meu irmão, para minha irmã. Então, Espírito Santo de Deus, vem sobre quem está ouvindo, transforma as vidas, traz, Senhor, o entendimento para que a cura que existe no sangue de Jesus venha sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Abençoa cada um deles. E, Senhor, eu apresento a Ti, Senhor, meu irmão, e peço, Senhor, que essa semana seja uma semana de vitória na vida dele, que ele seja, Senhor, ricamente transformado. Pai, põe a Tua mão e faz o Teu milagre na vida do meu irmão. Pai, que a graça do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, venha sobre o coração e sobre a mente de cada um deles, e que eles sejam mantidos íntegros na Tua presença, Senhor. Abençoa, meus amados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou gravando esse vídeo no dia 21/6. Eu não sei se nós estaremos já com culto presencial ou não, mas eu resolvi gravar esse vídeo hoje, né? E seria para o dia, se eu não me engano, 28. Mas o que acontece, querido? Eu quero deixar para você só o lembrete que eu sempre deixo. Esse mês nós contribuímos com 3 casas de recuperação, né? Se você não sabe o que é uma casa de recuperação, é onde pessoas que estão presas por drogas, né? Seja álcool, seja crack, seja cocaína, seja maconha, pessoas que têm essa necessidade, estão presas por esses vícios, elas são levadas para esses lugares e lá eles são tratados. Nós contribuímos com 3 casas de recuperação esse mês, né? Fora as cestas básicas, fora a ajuda que nós damos, muitas vezes até financeira para irmãos, né? E também, eu não posso deixar de lembrar, o aluguel da igreja, né? A água, a luz, essas contas continuam todas vindo, né?
mesmo a igreja, talvez nesse momento, não estando presencialmente ali, o prédio está ali. Então existem impostos para pagar, né? Nós estamos no meio da regularização da nossa igreja, né? E todo esse processo custa dinheiro. E eu sozinho, eu, pastor Antônio sozinho, eu e a liderança sozinho, não conseguimos. Nós precisamos de você, né? Daí, talvez você fale assim, mas eu tenho um pouco. Não é o pouco, não é o muito, é a obediência. O que vale é a obediência. Você não está comprando o favor de Deus. Deus não precisa de dinheiro para te salvar. Deus não precisa de dinheiro para fazer alguma coisa na sua vida. Mas Deus, Ele quer ver a obediência de um coração. Então, querido, não esquece da gente não, tá? Vai aparecer a conta, vai aparecer aonde você vai depositar, né? E eu conto com você, querido, que você possa entender que isso também é obedecer a Deus, isso também faz parte de uma cura, né? Então, querido, que Deus te abençoe, que a tua semana seja uma semana cheia de vida, de vigor e de ânimo. E eu espero, em nome de Jesus, logo, logo, tá curado totalmente da Covid-19. Deus te abençoe, querido. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.